Recording in progress. Bom, no nosso último encontro, a gente estava falando um pouquinho sobre os tipos diferentes de glamour, a diferença entre glamour e ilusão. E aí, hoje a gente vai dar sequência aqui, né? No nosso estudo, a gente falou do glamour do dinheiro, do glamour do tipo de vida aqui da nossa sociedade ocidental. E agora a gente vai dar uma continuidade, na explicação sobre os glamours. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. A atual ênfase na organização social e econômica é um glamour nesse nível físico que está crescendo atualmente. Então, o que que é isso, né? É um produto da burocracia. E os glamours da estatística, tecnologia, de criar uma estrutura em bom funcionamento, são um crescente perigo para o aspecto vida da humanidade. Essas coisas são necessárias, num grau considerável para atender os problemas que surgem do rápido crescimento da população em todo o mundo. E também, claro, para garantir melhores condições de vida a todos. Mas, se elas recebem importância demasiada, se tornam um glamour e encobrem as reais questões. Então, o que acontece muitas vezes é que, se a gente não ficar atento, esse glamour, essa busca por, né, melhor tecnologia, estatística, se a gente perde um pouco de fim, qual que é a finalidade dela? E se realmente a gente não acompanha o processo para que todo esse processo criativo, organizacional, tecnológico realmente é, chegue até o seu fim, dizendo assim, a gente acaba muitas vezes ficando perdido nisso. Ah, então a gente precisa de tecnologia, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Realmente a gente precisa. Mas se tudo isso não nos levar para melhores condições de todos realmente, a gente corre o risco, e é muito do que a gente vive, infelizmente, hoje, dessa busca por tudo isso, mas sem a causa, sem a gente chegar realmente na causa disso tudo, nos resultados finais que foram a verdadeira causa para todo esse movimento. Então, é um ponto bastante importante da gente levar em consideração. Por outro lado, a semântica é um campo no qual muita desglamorização está sendo feita de maneira prática e fundamental. É um estudo comparativamente novo e um produto da crescente tendência intelectual e ímpeto de analisar mais exatamente e compreender mais claramente. O poder das palavras de Stewart Chase revelou muito sobre esse tema. Entretanto, toda a tendência ao desenvolvimento mental, que foi abordada no nosso ano 2, né, no ano passado, do caderno de meditação criativa, está levando adiante os processos de dissipação do glamour nos países mais avançados. Isso é ajudado pelas várias formas atuais de comunicação. Pois, embora por um lado, a imprensa, a televisão, o rádio, a internet, que aqui não tinha, né, criem e aumentem uma grande medida de glamour no mundo, por outro lado, estão fazendo muito também para nos livrar dele. As informações tornadas disponíveis, as avaliações apresentadas e as investigações penetrantes e críticas feitas pelos experientes jornalistas e comentaristas que andam pelo mundo na função de observadores estão ajudando a ver mais claramente e penetrar os véus do glamour, pelo menos em certa medida. Se a gente for pensar hoje, isso está muito potencializado em comparação ao momento em que o texto foi criado, né? Porque a internet, ela levou a informação de forma muito mais rápida e universal do que a televisão já fez muito isso, né? A televisão, o rádio, mas a internet é em tempo real e ali, né, cabe todo mundo com a capacidade de opinar. Então, isso, por um lado, é bom, por um lado, a gente vê que tem vários doutores da internet
que muitas vezes contribuem com disseminação, criação e disseminação de notícias que não são verdadeiras, ou que muitas vezes ficam numa superficialidade, por falta mesmo de capacidade de aprofundamento, de análise, e às vezes também muito desse glamour acaba, por um lado, né, como tudo na vida, podendo ser dissipado, porque a informação de qualidade também pode chegar a todo mundo, mas por outro lado, muita distorção acaba sendo feita, ou mesmo, infelizmente, pessoas até de boa vontade, mas que têm uma certa superficialidade, é, para penetrar mesmo em níveis mais profundos das questões, acabam falando e têm um certo poder magnético, e isso acaba muitas vezes obstruindo um olhar mais aprofundado e chegarmos mais perto daquilo que a gente pode chamar de realidade, né? Mas é como a gente tem que lidar hoje, né? Não adianta a gente nem reclamar e também é, a situação está aí, né? A internet está aí, principalmente os meios tecnológicos estão aí, as redes sociais estão aí, e a gente tem que procurar, como tudo, né? Buscar a verdade além das aparências. Mas a gente vê que isso está acontecendo aí, tem esse movimento de forma muito mais potencializada do que na época que o Assagioli escreveu esse texto. Tudo bem até aqui? Como é que vocês estão? Podemos seguir? Tudo bem. Vamos lá, então. Aí a gente tem uma outra classificação aqui, categorias de glamour. Até certo ponto, os diferentes glamours podem ser agrupados em certas categorias. Muitos deles têm alguma qualidade em comum, e eles frequentemente se justapõem ou surgem das mesmas características fundamentais. Poderia ser dito que certos tipos psicológicos têm propensão para tipos específicos de glamour. Falando amplamente, há 7 tipos, tal como ilustrado nas seguintes categorias. Primeiramente, há um grupo que abrange os glamours de superioridade e afirmação. Olha que interessante, então, a gente vai entrar num lugar do texto que a gente vai poder conhecer com um pouco mais de clareza e, principalmente, senão não tem função, né? A gente avaliar em que medida que esses glamours estão presentes nas nossas próprias consciências. E aí, então, a gente consegue olhar também com mais clareza para esse nosso processo de transformação. Então, glamours de superioridade e afirmação. Então, o que está dentro desse grupo de superioridade e afirmação? Poder, imposição de autoridade, ambição, orgulho e presunção, força física, autocentramento, a certeza de estar sempre certo, impaciência e irritação, separatividade, isolamento e indiferença, independência e liberdade. A gente fez um estudo sobre os 7 tipos. Se a gente for fazer uma comparação aqui, esse primeiro tipo aqui de superioridade e afirmação tem muito a ver com o primeiro raio, com o aspecto negativo ou rudimentar, não desenvolvido do primeiro raio. Então, aqueles de nós que percebem, observam no nosso processo, né, que a gente foi fazendo de tentar chegar na nossa hipótese de composição de raios, quem tiver primeiro raio já pode ficar atento que, em alguma medida, alguns desses glamours, para não dizer todos, vão estar presentes. Então, são sempre pontos que a gente precisa observar em todos nós, é geral, porque todos nós temos essas 7 forças, esses 7 poderes dentro de nós, mas especificamente para aqueles que têm ali um primeiro raio um pouco mais exacerbado ou um pouquinho mais presente, são glamours que costumam estar presentes. Então a gente já pode
aprofundar aí o nosso processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, a partir de tudo aquilo que a gente vem estudando e linkando tudo isso. Aqui, da mesma forma. Então, os glamoures negativos são de um tipo oposto. Então, aqui a gente poderia fazer uma analogia com o segundo raio. Lembra que o segundo raio é o raio do amor, sabedoria, mas ele é um raio menos ativo do que o primeiro, por exemplo. Então, a gente vai ver quem tem segundo raio em algum lugar, possivelmente vai ter esses glamoures também aqui em alguma medida, porque é o aspecto a ser desenvolvido. Então, características como medo, solidão. Lembra que a gente falava sobre inadequação para os tipos de segundo raio? Complexo de inferioridade, senso de futilidade, frustração, depressão, autopiedade, ansiedade, tendência à inércia, autoocultação, ou seja, a pessoa realmente fica, cria máscaras mesmo para não ver certos aspectos, e autossacrifício. Então, também, muitos de nós temos segundo raio, né? Então, também são glamoures para a gente ficar observando internamente. Em que medida que eu tô com medo? Existe algum complexo de inferioridade em mim? Em que medida? Como que eu tenho lidado com as frustrações? Eu tô com algum tipo de tendência à autopiedade, à depressão, à inércia, à ansiedade? Eu tô me auto-sacrificando? Eu tô como chama isso? Auto-ocultando, mas eu ia usar outra palavra. Auto-sabotando também é uma característica desse tipo. Então, colocar luz sem culpa, né? Mas colocar luz mesmo, com bastante clareza, para a gente ver em que medida que a gente também não pode estar fazendo isso com a gente. O terceiro glamour conectados à atividade, que é o terceiro raio também. Lembra que a gente falava de atividade inteligente? Então, olha só, o glamour de estar sempre ocupado, de planejar tudo constantemente, maquinação para produzir os fins desejados, ou seja, tá sempre pensando um passo na frente, né? Às vezes ocorrem desvios e manipulações porque o indivíduo desse tipo ele tem uma mente muito inteligente. Então, às vezes, e uma atividade organizada mental. Então, às vezes ele pode usar isso para o interesse pessoal, né? Preocupação com questões práticas e às vezes até é, às custas, né, das espirituais. Então, tanto no sentido de negligenciar os aspectos verdadeiramente espirituais por conta de questões práticas, ou até às vezes em meios espirituais, é possível então que a pessoa também use esse poder dela de manipulação para atingir determinados interesses ou fins pessoais, o que vai causando aí uma distorção e prejudicando o seu desenvolvimento. Às vezes a pessoa tem também aspectos de sinceridade, de propósito, mas se ela não ficar atenta, vai se desviando. E o glamour da eficiência. Então, também, porque o terceiro raio também tem muito a ver com isso. A gente vai ver que o sétimo raio é mais ainda, mas o terceiro raio também tem a ver com isso. 4, os glamoures relacionados à criatividade artística, quarto raio ou quarto tipo, né? Formam um grupo que, de certo modo, é oposto ao último, que a gente vai ver mais, ou ao último, perdão, a esse que foi falado anteriormente, agora o terceiro. Esses são glamoures que surgem principalmente através da percepção sensível da beleza e das realidades mais abstratas e do desejo de trazê-las à expressão e de criar harmonia a partir do conflito. Então, o tipo 4, né, o quarto raio, ele tem essa capacidade de penetrar mesmo na beleza, na sensibilidade, na realidade através da arte. Mas muitas vezes o conflito é como trazer isso para a realidade. Então a gente vai ver como que esses glamoures se expressam, né? Então, uma percepção artística que é vaga, então eu percebo, mas eu não consigo trazer, não consigo falar sobre, e aí isso vai causando até uma dor, né? O glamour da beleza, a tendência à dispersão, impraticabilidade, ou seja, não é nada prático,
falta de objetividade, insatisfação com as condições existentes devido ao senso daquilo que é mais elevado ou maior. Então, às vezes, o indivíduo que tem quarto raio, ele consegue penetrar uma realidade que para ele faz muito mais sentido, mas como ele não consegue criar isso ou não enxerga isso aqui nas condições, ele vai criando um distanciamento cada vez maior e a consciência dele fica fragmentada, um pouco lá e um pouco aqui. E isso vai causando um sentimento de sofrimento atroz, muito forte para o indivíduo, esse senso de dualidade. Então, também observar, né? Em alguma medida, todos nós, lembra que a gente falava anteriormente que o quarto raio é o raio da humanidade, que é o quarto reino. Então, em alguma medida, todos nós temos isso. Mas se a gente tem quarto raio, principalmente de mente ou personalidade, a tendência é que isso vá também estar presente. Ah, conflito interno e externo. Então, cheio de conflitos por conta dessa dualidade que eu falava. O quinto tipo, que é o tipo intelectual, da ciência concreta, glamoures que surgem da polarização mental. Eles estão em crescimento devido ao rápido desenvolvimento mental atual de uma grande parte da sociedade. Eles incluem o glamour da intelectualidade, lembra que a gente falava, né? Que a gente está na quinta raça, na quinta sub-raça, no quinto ramo. Então, existe uma tendência da hierarquia mesmo, do seu plano, para inspirar na humanidade ciência, tecnologia, polarização mental. Então, mesmo que eu, por exemplo, me colocando como exemplo, eu trabalho com a hipótese de não ter quinto raio aqui na minha Constituição, mas isso está presente em mim. Por quê? Porque nesse contexto que a gente vive, a gente está na quinta raça, na quinta sub, no quinto ramo, a gente está vivendo o tempo todo essa inspiração da hierarquia para justamente ir para esse caminho. E a gente nunca pode esquecer, a nossa alma é parte da hierarquia. Então, se existe um estímulo da hierarquia, existe um estímulo das nossas almas para esse movimento. Então, isso, em alguma medida, vai sempre afetar a gente, né? Então, qual que é? O glamour da intelectualidade, o glamour de analisar e dissecar as coisas, a tendência à crítica, a tendência à insegurança. Por quê? Porque é muito mental, vai separando também do contexto todo. O glamour da fria avaliação mental. A gente pode ter capacidade de análise sem ser frio. É possível ser analítico e inclusivo, né? E, às vezes, uma ênfase excessiva da forma. Por quê? Porque é o aspecto externo que está sendo analisado e muitas vezes falta sensibilidade para acessar aquilo que realmente é real, além da subjaz às aparências, né? Então, os glamoures conectados aos relacionamentos tem muito a ver com o sexto tipo, tem muito a ver com o sexto raio, devoção pessoal, possessividade, adesão rígida a uma forma ou modelo existente. Então, é um fanatismo, né? Idealismo, visão estreita, apego sentimental. É muito essa polarização que a gente vive hoje. O sexto raio tem a ver com polaridades, com entrega, com lealdade excessiva. Então, eu me identifico profundamente a ponto de ser um ideal aquilo que eu estou acreditando. E aí, o que que acontece? Tudo que é diferente disso é como se me ferisse. É como se fosse contra tudo que tem mais valor para mim. Então, ao mesmo tempo que eu emprego uma devoção a uma coisa, eu emprego uma raiva, um ódio, todas as minhas forças para destruir tudo aquilo que possa ameaçar isso, o meu objeto de devoção. Isso pode ser minha crença, minha família, meu trabalho, meus amigos, meu companheiro ou minha companheira. Então, aqui também é um ponto muito interessante da gente se observar. Por quê? Porque tivemos aí 2000 anos de era de peixes. Estamos ainda nessa transição peixes-aquário, onde o sexto raio estava e, em alguma medida, ainda está presente em muitas estruturas e organizações. Então, é importante também a gente se observar e pensar: poxa, será que eu estou em alguma medida identificado com isso? Deixa eu voltar aqui para a mente, deixa eu equilibrar as coisas de uma maneira um pouco mais, buscar a unidade, né? Então, são importantes. E o sétimo glamour, o sétimo tipo ligado ao sétimo raio,
Glamoures ligados à expressão do espírito na matéria ou do significado através da forma. Interessante lembrar que o sétimo raio existe para trazer o espírito à forma, né? O sétimo raio é a expressão de uma realidade subjetiva, né? Então, por isso que a gente fala que o sétimo raio, né, essa era aquariana é uma era de muita esperança. Se a gente conseguir manejar o sétimo raio, ele tem uma conexão muito profunda com o primeiro, que é o raio, o raio da vontade, do propósito, do plano, né? Se a gente consegue expressar o sétimo raio de verdade, ele vai ser a expressão da matéria daquele plano que foi criado pelos grandes seres, pelas nossas próprias almas, pelas almas grupos, pelos ashrams. Então, o sétimo raio traz essa conexão com o primeiro, no sentido de ligar-se a ele, mas num extremo oposto, que é a expressão com detalhes, com organização, aqui no plano material. Então, desculpa, o glamour da lei e da ordem, não é aquele seriado Law and Order, mas é trazer mesmo, né? Aqui que são os indianos dizem que para você conhecer a divindade, você precisa conhecer as leis. Através das leis que regem o mundo, você conhece Deus. Então, a lei é que ela é? Uma expressão aqui no mundo físico de uma realidade superior. A ordem é a mesma coisa. O glamour da organização, o glamour da cerimônia e do ritual. Então, isso que a gente fala que foi muito o que foi acontecendo com algumas escolas de mistério. Eles foram colocando tanta ênfase na organização, na ritualística, na cerimônia em si, né? Ah, tem que ser esse avental, tem que ser essa paramenta, tem que ser isso, tem que ser aquilo, que começou a colocar uma ênfase na estrutura e começou a se perder uma conexão com aquilo que era o mais profundo, o mais real, que é o mundo do significado. É o símbolo e o significado, né? Se o símbolo não reflete o significado, ele é oco, ele é vazio. E isso acabou acontecendo. Acabou acontecendo e por quê? Porque é uma tendência do sétimo raio. Lembra que a gente falava da maçonaria? Maçom significa pedreiro. Pedreiro é construtor, é sétimo raio. Então a energia da maçonaria é uma energia de sétimo raio. Só que, né, somos humanos, então se a gente não prestar atenção, se a gente não entender as possibilidades de glamour que a gente tem, especialmente ligando-nos aos nossos tipos de raios, é muito fácil a gente se perder mesmo, né, nesses glamoures. Então a gente acaba ficando focado no símbolo e não no significado. O glamour do místico e do secreto, né? Então, algo que é místico não precisa ser secreto, né? O místico, ele existe justamente, às vezes, esse linguajar místico, ele existe muitas vezes para ocultar, para velar algo como uma proteção, né? De uma linguagem, de um assunto que, de repente, a maioria pode não estar pronto para. Então, uma coisa é a gente entender que alguns segredos são importantes no sentido da preservação, mas não no sentido de segregar. Isso é uma coisa que também acontece nas escolas de mistério, porque, de novo, elas também são embriões dessa energia do sétimo raio chegando. Então, é como se, né, a gente precisa colocar o olhar para isso, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que são tendências naturais a acontecer, uma vez que a gente não está na expressão completa do sétimo raio. A gente está nesse período de transição, do sexto para o sétimo. O glamour dos poderes mágicos também é uma coisa importante, né? Porque o sétimo raio tem a ver com magia, mas é a magia que a gente viu, por exemplo, no trabalho do mestre tibetano, naquele livro que ele escreve um tratado de magia branca. Então, a magia é justamente pelo sétimo raio estar conectado com a fonte e ele ser a ciência da materialização. Então, é eu entender, é uma ênfase no processo cognitivo, intelectual e espiritual de entender como a magia faz. E aí, o que que acontece? Como a gente não tem tanto a nossa mente ainda tão desenvolvida, pensando em humanidade, a gente começa a achar
que são poderes mágicos, e aí tem muito a ver com ilusionismo, aí tem a ver com manipulação, e não ter a ver com a magia da expressão, de entender como faz para transformar chumbo em ouro, que era o que os alquimistas verdadeiros faziam, né? Chumbo, a nossa estrutura material temporal, em ouro, para revelar cada vez mais o nosso eu verdadeiro. E psiquismo e mediunidade. Também, por quê? Porque eu tenho uma conexão com esse real, então eu busco isso, mas às vezes, como a gente ainda está desenvolvendo essa conexão mental de construção do Antacarana, eu acabo tentando vias ou meios mais que eu julgo mais fáceis ou mais rápidos para alcançar um tipo de comunicação. E, na verdade, a mediunidade existiu para isso, né? A gente sabe que o espiritismo, por exemplo, era uma energia do ashram de quinto raio, mas também estava ligado com a expressão da espiritualidade na matéria, nesse sentido é sétimo raio, mas também, de novo, né, o período de transição que a gente vive. Eu acho que a gente pode deixar o próximo tópico para o nosso próximo encontro, porque hoje a gente falou bastante aí desses 7 tipos. Eu vou deixar, vou terminar aqui, vou colocar a gravação já para gente. A Tati também vai colocar em outros grupos depois, mas eu aconselharia a gente essa é uma reunião, esse é um vídeo que é bom a gente ter sempre por pertinho, porque à medida que a gente vai observando, a gente vai relembrando os nossos tipos, os nossos raios, a gente vai podendo observar com mais verdade, com mais clareza, quais são essas tendências a glamoures que a gente tem. Como é que vocês estão? O que está presente para vocês nesse momento? Paulinho, Aí, é engraçado que no negativo a gente consegue identificar mais, né? Uma tendência, uma confusãozinha ainda, mas dá uma clareada. teve uma vez que eu estava fazendo um curso sobre os raios, e aí o texto do tibetano fala assim: se você não está se identificando com as qualidades, olha os glamoures, olha os defeitos, e aí com certeza você vai se identificar. Por quê? Porque é o nosso nível de expressão também, né? A gente tem um pouco do nível superior, claro, a gente vem se desenvolvendo ao longo de diversas encarnações, mas o aspecto material a gente também vai ter, com certeza. Então também é um jeito da gente observar certas tendências, a gente pode fazer também o caminho inverso, né? A partir dessas tendências ainda rudimentares, a gente consegue de repente ver a quais potencialidades elas estão conectadas. Verdade. Muito obrigada. Mais alguém? Mais alguma partilha, alguma dúvida? Eu vou parar então a nossa gravação.